senhora secretária, primeiro gostaria de agradecer a presença e esse pronunciamento é muito importante, porque nós, vereadores, sabemos sim de tudo que acontece, mas às vezes o povo pensa que é de uma forma e na realidade é de outra. Primeiro, quando o Arilton puxou sobre a repressão das escolas, e aqui eu quero parabenizar a nova direção do Tranquilo Neve, por hoje a nossa escola lá ser motivo de alegria e motivo para que as outras diretoras venham fazer o trabalho que ela está fazendo, um trabalho espetacular naquela comunidade. Nós sabemos que o ProUB é uma comunidade muito difícil de lutar, mas aqui a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar a secretária pelo grande trabalho que ela está fazendo. Mas outra coisa que me preocupa é que nós sabemos disso, não precisa nem ser vereador para saber, que o recurso de janeiro, fevereiro, março, abril e maio são os maiores recursos nos meses que aumenta a arrecadação. E nós já sabíamos, pelo pronunciamento da senhora secretária, nós sabemos que esses meses os gestores eles têm que fazer o depósito de dinheiro, né, para que seja pago 13º, né, de férias. Nós sabemos que esse dinheiro, por explicação Vossa Excelência da senhora própria boca, que esse dinheiro foi embora, foi gasto para outras coisas. Aí eu queria saber o que é que o gestor vai fazer para que realmente consiga esse dinheiro, de onde vai tirar esse dinheiro para pagar o 10º dos professores, né, e o texto de férias. Primeira pergunta. E a segunda debate que foi tido aqui também pelo Arilton sobre os motoristas de ônibus. Sobre os ônibus. Nós sabemos que tem ônibus em péssima qualidade, sem condições de trafegar. Mas eu queria saber qual é o segredo de uma pessoa que nós sabemos que existe uma briga seríssima dentro da Moranol, dos poderes, que vai ser A ou B que tem no poder, para colocar ônibus. Eu queria saber qual é o segredo desses proprietários de ônibus de rodar, principalmente nas nossas estradas, de 1,70 km. Porque, pelo amor de Deus, se os prefeitos chegassem qualquer um, seus vereadores, a rota da Moranol é toda sua, dizia, muito obrigado, senhor prefeito. E eu tive, não sei se foi uma felicidade, eu acho que foi infelicidade, de ver a nossa presidenta, a Dilma, dizer que até 2015, 2016, não queria mais nenhum ônibus particular. Seria todos os amarelinhos, todos os amarelinhos, que a boca dela é amarelinha. Agora ela não pensou que quando esses amarelinhos começar a dar o prego, não tem prefeitura que aguente botar a peça. Não tem prefeitura que aguente botar a peça. Aí outro problema. Então a gente fica bastante preocupado com a situação. E eu gostei de dizer que o Carro-Cante, até sorri aqui, quando o índice da aprendizagem moral que é 182, o Carro-Cante não tinha nada mesmo não, o Carro-Cante. A realidade é essa, não tinha nada não. E infelizmente, outra preocupação, secretária, gravíssima da gente, é com essa diminuição de alunos. Que mais de 3 milhões do jeito que foi esperando a prova de excelência vai perder. Para o próximo ano é complicado. Como é que vai ser? Então, tudo isso é preciso que os secretários, na hora que nós reclamamos muitos aqui, porque existe muitos secretários que nós às vezes pedimos a presença, e às vezes, não sei porquê, por algum motivo, às vezes passa 2, 3 meses para vir, às vezes nem vem. E nós que serviço para secretário aqui, é de saúde que esteve aqui, que todo secretário seria importante estar nessa casa para levar a explicação ao povo. Porque eu costumo dizer que os secretários e nós vereadores, nós temos o dever e a obrigação de esclarecer o povo. Nós não estamos aqui fazendo nenhum favor. Estamos fazendo a nossa obrigação. Então, eu queria agradecer, né, esse momento e dizer, senhora, qual a preocupação que está tendo já por parte do gestor e a senhora secretária, desse dinheiro que eu acredito que hoje não tenha, né? Eu conheci com a Vossa Excelência, não tem esse dinheiro, que seria uma arrecadação dos que eu citei aqui, que esse dinheiro teria uma parte para pagar e que o que está sendo feito e como é que vai ser feito para que realmente os nossos professores não sejam prejudicados, porque nem pode ser, a espera que não seja prejudicado, nem pode ser prejudicado. Zé, eu acho que só para antes de responder, acho que a sorte dela é porque a Dilma prometeu um dinheiro extra aqui, já chega em agosto, acho que ela vai gastar esse dinheiro com o teste para os professores.
Eu penso que vai ser outra área de formação a minha, é contabilidade, né? Gestão financeira, porque vai ser realmente uma ginástica. A gente tem sofrido muita pressão dos diretores, dos vereadores, dos representantes das comunidades, por pessoas para melhorar, né, o atendimento na escola, por contratação de outros servidores que nós não temos, como vigias, mas é porque a gente está fazendo assim. Acho que repercussão financeira toda semana. Toda pessoa, todo grupo. A gente chamou agora os professores para começar a aula. Professor, é impossível ter escola e não ter professor. Chamamos todos os professores, ampliamos, chamamos contratos temporários e algumas merendeiras. Aí agora já parei, vou fazer a repercussão financeira dessas pessoas que foram contratadas agora e saber quantos eu ainda posso contratar a partir de toda uma perspectiva de receita e de lei de responsabilidade fiscal. Então, nós vamos passar até dezembro fazendo todas essas contas, mas para quê? O principal não faltar na escola, pelo menos o professor e a merendeira para fazer a merenda das crianças, é o mínimo. Mas assim, se a receita melhora, né, em outubro, novembro, a gente melhora. Por que a gente tem que fazer isso? Primeiro, que a gente não pode passar do limite da lei de responsabilidade fiscal. Segundo, que a gente tem de fato que contar, já que a gente não tinha reserva, né, fundo de reserva, de distribuir o recurso que entrar nesses 7 meses, né, agora 6 ou 5, para cobrir essas folhas que nós, já graças a Deus, já pagamos o texto de férias, agora é a luta para o 13º e para chegar ao final do ano tranquilamente. Agora eu queria falar, sim. É por isso, secretária, que quando vem essa reforma para a Câmara, independente de quem ser o prefeito, também não desconcordo com quem não concorda comigo, que é o direito de cada um. Eu não me preocupo com ter aprovar esses projetos, porque eu não acredito que o prefeito vá botar se não pode pagar. Se não pode pagar. Que seria uma tremenda irresponsabilidade. Futuro, né? Isso é Nós não futuro, acreditamos né? nisso. Claro. Tem até colega que diz que não tem que ver a coisa, que ver tem, mas eu não me preocupo com isso, não. Eu não quero que nós deixemos de aprovar aqui para depois o gestor chegue e diga, não, eu não fiz porque a Câmara Municipal me proibiu. É por isso que é uma das coisas que eu não me preocupo quando nós aprovamos aqui a reforma, porque nós não acreditamos, está de parabéns, né, a administração, porque está revendo isso aí, né, está revendo porque não se pode botar funcionário que não possa pagar, né? Com certeza. Então, da minha parte, secretária, eu estou muito feliz com o seu pronunciamento e, mais uma vez, eu não me canso de parabenizar aqui trabalho. Mais uma vez, eu parabenizo, em nome de todas as diretoras que estão trabalhando, pelo grande trabalho que está fazendo a nossa diretora no Tranqueiro Neve Popular. Eu gostaria só de falar sobre o transporte escolar. O transporte escolar hoje é o gargalo de todos os prefeitos, né? De todos os gestores. E Morada Nova, a gente sabe que é um município muito grande, diferente de outros municípios pequenos. Limoeiro cabe dentro da Boágua, né, de Morada Nova. Então, e não tem empresa, ele disse que quer saber a ginástica. Não tem, de acordo com o que o Tribunal de Contas e o Ministério Público está exigindo agora, que as empresas tenham, primeiro, né, 100% da frota, que tenham 50%. Nós já fizemos licitação e ela não teve sucesso, porque as grandes empresas que têm suas frotas, elas são empresas de lucro. Elas não vão colocar ônibus, né, em localidades rurais para ganhar um preço, mas mesmo com este preço, o custo do nosso transporte escolar é mais de R$300 mil por mês, porque o município é muito grande. Geograficamente, nós temos mais de 70 rotas, o nosso custo de transporte é mais de R$300 mil mensais. Então, a gente, e mesmo pagando esse valor, que o Zé Cotó já falou, mesmo pagando esse valor, se você aumenta um pouco mais, vai dar quase 400 mil. E qual é o nosso recurso? O governo federal, para isso, manda R$60 mil. E o restante, né, todo o recurso que o município tem que colocar. Não, ela respondeu no final.
Mas mesmo assim, eu peço não, mas essa é uma preocupação nossa, minha, né? Que seja olhada a questão de quantidade de carros que rodam no município. E ver também a questão dos valores que são repassados pelo governo federal, né, se é compatível, como o Zé Cotó diz. As condições de 1,70 não dá para pagar nem o óleo. Ô Arildo, Próprio que Zé, o governo federal... doutor Cavalcante está na vez, não falou ainda. Só em relação ao transporte, o que o governo federal manda, no caso do município de Morada Nova, por exemplo, em 2012, o valor da ajuda que o governo federal mandava era R$60 mil. Nosso transporte era 340 mil, 350, 320. Então, é só uma ajuda que o governo federal manda. Insuficiente, não dá nem para um terço do custo que é o nosso transporte. Então, a gente tem que contar mesmo e pagar o transporte com recurso que a gente tem, do Fundeb, do salário educação, disso aí. Doutor Cavalcante, com a palavra. Senhora secretária, eu volto a agradecer a tua presença. E eu fiz algumas anotações após a sua fala. Algumas me chamou a atenção. Essa história dos 182, a colocação, a nível do estado do Ceará. Sim, nos anos iniciais. Era em relação ao IDH? Não, era em relação ao IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu até estou espantado, porque dá uma sensação que só ficam 2 municípios abaixo. Não dá nem para escolher descobrir quais são esses 2. Ele disse ali, sentido. Que a coisa é tão séria que dá a sensação que nunca se estudou em Morada Nova, em toda a história. É uma coisa meia forte, muito forte, inclusive. Mas, senhora secretária, eu havia notado algumas passagens da tua fala e os questionamentos do vereador Jorge Brito. Não quero repisar o assunto, porque tem outras perguntas que vai, por certo, esclarecer alguma coisa. Eu tive, quando eu falei, peço até desculpas pela forma que falei, que olhar para o retrovisor. Eu acho que se a gente tivesse muito mais feito a sua fala inicial como está respondendo agora, a gente talvez tivesse uma noção maior do que pretende se fazer. Porque ficar olhando para trás vai buscar no baú das mágoas e dos tormentos toda a dificuldade da administração. E a gente sabe disso. Uma administração é muito difícil. Eu queria só deixar claro as minhas dúvidas e algumas questões, se a senhora quiser responder, se achar que já está respondido, mas eu fico satisfeito. A história daquele pagamento de dezembro. Primeiro que tudo, a senhora, como nós, vereadores e ente político, sabe que os 60% sagrado. E eu me preocupo com isso porque, é como eu disse, eu quando sentei aqui, fiz um pacto comigo para olhar para frente e não para trás. Mas me preocupou o nível de responsabilidade que a senhora assumiu e que o próprio prefeito assumiu ao deixar de pagar o mês de dezembro. Porque o dinheiro do Fundeb é um dinheiro muito sagrado. Ele gera uma responsabilidade muito grande e criminal, inclusive. E quando se deixou de pagar, naquele ato, já se incidiu num crime de responsabilidade. Mesmo tendo sido pago em maio. Porque primeiro questionamento, poderia pagar o mês de dezembro com recursos do mês de maio? Seria um questionamento. Que isso aí, de junho, foi pago em junho. Isso aí vai servir não para mim, vai servir muito mais no futuro para a senhora e para o próprio prefeito. Porque esse desvio de finalidade, não estou dizendo que ninguém roubou nada.
porque isso aí é o Ministério Público, não é comigo. Mas esse desvio de finalidade, o histórico de Moranópolis já mostra que aconteceu muitas coisas ruins com os gestores. Então, aquilo me deixou uma preocupação, porque eu vi o extrato. Não me preparei para trazer hoje, mas eu vi o extrato do mês de maio. E eu vi que o dinheiro da educação não foi gasto, inclusive, com a educação. Foi uma coisa que um risco muito grande quando desviaram o dinheiro da educação para o Fundo Geral do Município. Quer dizer, foram pagos com outras secretarias, desviaram a finalidade, e isso aí é crime. E aconteceu esse fato. E pagou-se esse mês com dinheiro de junho, um crime com outro justificando. É a coisa complicada. A outra situação, aí a pergunta seria se podia pagar o mês de dezembro com recursos de junho, maio ou junho. A história daquele saldo, que eu havia notado, e o Jorge Brito teve a mesma sensibilidade, quando Vossa Excelência falou que receber a prefeitura com aquele saldo de 643 mil e um débito superior a R$1.000. Aí fica outro questionamento, que o Jorge bateu em cima. Se a pessoa não usou os 643 para saldar o débito, então os 643 era saldo, porque não pagou. Aí eu tive uma preocupação de novo, que não é da seara da senhora, quando eu vi que o IPREM, desde 2012, sob o presidente José Alcian, já oficiava o prefeito para pagar, para fazer os repasses. Então o prefeito tem um histórico de não cumprir esses pagamentos dos encargos sociais. Não pagou 2012, que está aqui os ofícios do Alcian pedindo, e nem pagou esses encargos que ficaram a dever ainda do restante do Vanderlei, que ficou 100 e pouco, 200 e pouco, com os 600, já usou para outra coisa. Então são coisas que vão ocorrendo e a gente tem preocupação. E eu não sei como é que a senhora vai tentar descascar esse abacaxi terrível, porque nós temos o risco, porque a maior arrecadação, obviamente, do instituto próprio do município é a educação. Se a educação deixar de repassar, o IPREM quebra. E vai quebrar rápido. Outra preocupação que foi falado muito pela senhora, e eu também comungo em parte, que as receitas e as despesas com os caixas baixos fica difícil administrar. Mas existe uma coisa que também na seara da senhora só faz parte. O prefeito, quando assumiu, ele assumiu no dia 24 de maio. Recebeu os recursos dia 30, do mês de julho, no mês de julho e alguma coisa já de agosto. A máquina não está funcionando. O transporte não está ocorrendo. O serviço prestado menor ainda. Então ele juntou dinheiro. Ele não pode mais reclamar, olhando para o retrovisor, que não tem dinheiro. Porque você, mesmo pegando a máquina com pouco dinheiro, mas já juntou. Juntou porque a máquina não está funcionando. E eu não quero aqui fazer oposição por fazer oposição. Quando eu falar alguma coisa, eu posso estar enganado. Mas eu estou falando o que estou vendo. Eu estou tentando ser o mais transparente possível. Eu disse aqui uma brincadeira, mas que serve como verdade, que o prefeito, que gosta de muita festa, ele fizesse uma festa para iniciar a administração dele. Porque ninguém viu ainda essa máquina azeitada andando. É outra preocupação. Agora aqui, a minha preocupação aqui é um questionamento. A defasagem de aluno nessa matrícula de 2013, que uma defasagem de 1.000 e tantos alunos, é grave, muito grave. Aí eu pergunto, foi detectado pela senhora o motivo desta evasão
essa diminuição tão grande, o que a senhora pretende fazer para recuperar, e se pode recuperar, porque tem que saber onde estão esses alunos. Onde estão? Mas 1.000 e tantos alunos é muito aluno. A gente tem que saber onde estão esses alunos e tentar trazer. Agora, recebi também, senhora, um pedido de professor, pedindo que, se possível, a senhora explique ou justifique, se achar conveniente. É a história, parece que a secretaria não quer aumentar, ampliar a jornada dos serviços prestados, aliás, dos concursados, e, em contrapartida, contrata serviços prestados para a mesma função, menos qualificado. Se existe isso. Porque não aumenta, não amplia a jornada dos qualificados em detrimento de contratação de novos funcionários menos qualificados. E, se possível, também Vossa Excelência explicasse que os laboratórios de informática, parece-me, que não estão funcionando como deveriam, mesmo tendo as máquinas dentro de casa. Então, a informática é essencial para tudo que ocorre. Pronto, eram esses meus questionamentos. Só queria deixar, para não deixar passar, uma coisa que me chamou a atenção e precisa ser dito. Quando Vossa Excelência falou que o transporte escolar do município, quando o Vanderlei saiu, ele parou de funcionar, não sabe por quê. Aí eu disse, isso aqui é muito grave, mas entendo também. Eles não ficaram, se é assim, que eu acho que alguma parte, uns ficaram e outros não, mas a grande maioria realmente não ficou. A minha preocupação qual foi? A minha certeza, aliás, foi porque já existe essa cultura política de não se querer pagar débito dos outros. E o doutor Nacélio levantou aqui um caso similar, que os médicos, que é porque se precisa de médico a toda hora e a todo instante, não estavam mais vindo naquele interstício entre Vanderlei e Glauber, não estavam mais vindo pela incerteza do pagamento. Se o médico, que o município precisa desesperadamente, que ele precisa desesperadamente, teve medo de não receber, agora imagine um motorista, imagine um dono de veículo, esse aí não vem. Agora, os profissionais não trabalharem, eu quero dar um exemplo, para que fique gravado, que eu queria ter a oportunidade, hoje apareceu, não é da tua área. É uma coisa estranha, essa política da Morada Nova, muito radical, porque é um adversário, o gestor ou as pessoas administradoras das pontas não deixam nem perto. Uma coisa me chamou a atenção, que eu tenho uma afinidade, porque minha esposa era secretária de Ação Social. Os motoristas da Ação Social, eu não sei se hoje já voltaram, desde o dia 24 de maio, estão indo se sentar em frente à Ação Social, de uma forma humilhante, sentados, e a secretária ou o administrador não chama para ir assumir nenhum veículo. Estão recebendo para ficar sentado num batente em frente à Ação Social. Esse tipo de coisa, eu não sei o que é que ocorre com a educação, não é coisa da secretaria não, é da paixão política. A Rosimeire disse que logo no dia 17, quando houve o julgamento de abril, o pessoal ligado ao atual prefeito, ao Glauber, já não ia mais nem para a escola. Não ia mais. Mas isso aí não é culpa da senhora, não. Eu estou só oportunizando para falar isso aqui. Mas os meus questionamentos ficam aí para a senhora, se puder nos responder, principalmente aquele aspecto daquela história do Fundeb, que, independentemente da oposição, e agilizar, que eu não vou atrás disso, a respeito daquele pagamento de dezembro, com recurso de junho, mexer naquele dinheiro,
A senhora sabe, como gestora, que a principal responsável por tudo isso vai ser a senhora no futuro. Só falar, secretário. Primeiro eu quero dizer... Os questionamentos aí, já estão tudo notado. Já estão todos anotados. Primeiro eu quero dizer que mesmo não pagando dezembro, nós cumprimos a lei porque nós gastamos mais de 60% dos recursos do Fundeb que entraram em 2012 com salário de professores. Então, é isso que, assim, na análise das contas, a primeira coisa que o tribunal olha, gastou 60 com professores e nós atingimos, mesmo não pagando o mês de dezembro, até porque quem fez todo o movimento e estudou durante a greve sabia que aquele aumento de 20%, a gente iria gastar 65% ou 66% do Fundeb, só com a folha, se tivesse concretizado 32 milhões. Então, não se concretizou, nós não pagamos dezembro, mas mesmo assim, a gente cumpriu a lei, né, que nós gastamos, fechou mais de 60% com pagamento. Então, essa é uma preocupação em relação à questão legal. Segundo, Me perdoe, só não vou esticar não. Só para deixar dito, para não deixar passar. Não vai justificar, porque o problema, não precisa nem responder, porque o problema é o dinheiro do Fundeb que foi desviado da conta sagrada, que ela é sagrada, porque já prejudicou muita gente. Tirou, mesmo tendo gasto de 60%, tendo um gasto ou mais, ou 70%, mas tirou aquele dinheiro dali para desviar a finalidade, já está configurada a responsabilidade. É só isso que eu queria dizer. Pronto. E também quero dizer assim, que toda a questão da contabilidade dos recursos do Fundeb é muito claro para a gente, nós todo ano fazemos isso, de gastar realmente os recursos, né, e de fechar toda a nossa contabilidade com os recursos do Fundeb que entrarem durante o ano de 2013, eles serão gastos, né, assim, quando fechar, os 60% dos professores e os 40% são dos outros profissionais e das outras receitas. Com certeza, quando a gente for fechar a nossa contabilidade, esses recursos serão aplicados normalmente, de acordo com a lei. E a outra questão, é assim, você disse que não era minha secretaria, mas eu vou falar um pouco dessa questão dos servidores sentados na Secretaria de Ação Social. Os programas da ação social, eles né, pararam, agora que vão retomar. E no começo, logo no primeiro mês, que a gente não tinha servidor, a secretária de Ação Social enviou alguns servidores para não ficarem sentados lá. Não foram a questão dos motoristas, até porque nós não temos carros ainda, a licitação ainda está acontecendo, mas ela remanejou para a secretaria, temporariamente, provisoriamente, os profissionais estavam sentados lá, que a gente estava precisando nas escolas, não tinha a merendeira, não tinha um auxiliar de serviço, ela remanejou e eles foram para a justiça. E voltaram para lá, para ficarem sentados, para quando começaram os programas. Eu acho que aconteceria talvez a mesma coisa com os motoristas, né? Estão lá, não tem espaço, mas a gente também, os nossos carros estavam, né, assim, parados sem motoristas, mas a maioria dos servidores foram para a justiça para voltar para a sua secretaria de origem. Então, tem, assim, as coisas não são postas, né, assim, ou então também muitas pessoas não sabem, né? Eu não sabia disso que tinha acontecido. Aí, assim, em relação à questão da jornada de trabalho dos professores, ela está acontecendo gradativamente, de acordo com as necessidades e de acordo também com a avaliação. Né? Assim, os profissionais do magistério, eles têm uma avaliação, embora que não seja oficial, mas ela é oficiosa. E, às vezes, quando todo bom profissional, não precisa nem a secretária dizer se vai ser ampliado. O diretor corre atrás dele. E é ampliado. Né? Então, há toda uma questão em relação a isso. A gente está revendo alguns casos, mas ampliando, na medida do possível, a carga horária dos profissionais. E em relação aos alunos que foram embora, para o censo de 2013 não tem mais jeito.
Mas o que a gente vai fazer agora, por exemplo, educação de jovens e adultos. A gente tinha 2 escolas na sede que tinha educação de jovens e adultos. Mas foi fechada uma escola, deixou só uma funcionando. Aqueles alunos que iam lá do Ana Clara, daquele bairro, com certeza deixaram de vir aqui para o SECJEC. Né? E a gente vai fechando. Já é difícil fazer educação de jovens e adultos. Aí, quando a gente fecha a escola que está mais próximo do aluno, ele não vem. Mas é nosso projeto, inclusive estamos com a assessoria fazendo um projeto para fazer diferente a educação de jovens e adultos, ligada ao profissionalizante, para que a gente volte, né, com os nossos alunos. A maioria, uns quase 100 alunos, a gente perdeu só em educação de jovens e adultos esse ano. Então, para que, né, esses dias, mas nós já vamos botar na escola para eles irem para a escola. Agora, eles só entrarão no censo em 2014. Para esse ano não entra, porque aí o dinheiro só vem em 2015. Mas é a nossa luta para reconquistar e trazer. Agora, os meninos da Lagoa das Carnaúbas, que foram para Ibicuitinga, na hora que a escola começa, e começa normalmente, os alunos voltam. Não entram mais no censo, mas vão voltar para o próximo ano, né? Então, esses dos municípios vizinhos que foram embora, na hora que regularizar a escola, com certeza os pais vão trazer os meninos de volta. Só não se recupera mais o recurso para 2014. Vereador Roberto Menezes. Então, meu bom dia à secretária Neís. Queria aqui agradecer ao vereador Jorge Brito por ter tido a sensatez, a ideia de convocar os secretários municipais para explanar suas ideias e mostrar a situação de todas as secretarias desse município. Então, isso é uma coisa muito viável para esta casa, como também para toda a população de Morada Nova. Estou aqui satisfeitíssimo em ter ouvido a secretária, das suas explanações, das suas explicações a respeito do funcionamento hoje da Secretaria e para um futuro próximo da Secretaria de Educação do nosso município. A questão que me chamou a atenção é a questão da evasão dos alunos, de 1.207 alunos que evadiu-se do nosso município. Isso é uma coisa gravíssima e muito ruim para o nosso município, porque o censo vai derrubar a nossa arrecadação. Também isso é consequência da responsabilidade ou irresponsabilidade da Justiça Eleitoral, por ter dado a incerteza do nosso povo se o nosso município iria continuar funcionando ou não. A transição hoje, uma transição diferentíssima de todas as transições que aconteceram no Brasil inteiro. Quando nós pegamos, o Glauber hoje pegou uma administração com quase 5 meses de andamento, então, uma administração que se pegou em andamento e não sabíamos, e o Glauber tem certeza, e toda a secretaria não sabia como começar realmente a administrar esse município. Mas, graças a Deus, com a consciência, com a sensatez, nosso município está entrando realmente no caminho de funcionar e trazer os melhores benefícios para o nosso povo. Quero parabenizar a secretária aqui por sua belíssima explanação e pedir a Vossa Excelência, que eu acredito muito bem que está sendo feita uma auditagem em todas as secretarias da administração que se findou. E eu queria pedir a Vossa Excelência que nos enviasse o mais breve possível, no término dessa auditagem, uma cópia para esta casa, para que nós possamos ter documentado tudo que a senhora denunciou, tudo que a senhora falou aqui nos anais da casa, do plenário da casa, do Poder Legislativo deste município. Então, meus parabéns e quero aqui rogar a Deus que a senhora realmente administre essa secretaria com muito rigor e responsabilidade para trazer os melhores dias da educação do nosso município. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Só pela ordem, que ela não esqueceu de falar a história dos computadores, os laboratórios de informática. Pessoal que tranquilo. Logo em seguida, o vereador Everardo. Os nossos laboratórios, eles vêm do Proinf, do governo federal, e eles têm um prazo, assim, eles são acompanhados por uma empresa que implanta, que liga, e que só ela também pode mexer nos computadores. Os laboratórios de informática do Proinf, a gente não pode consertar, mexer sem autorização, né, assim, dessa empresa que é responsável por ela. Então, a maioria deles, quando tem problemas, a gente pede, o diretor faz, né, assim, protocolo pedido, e essas empresas às vezes demoram 1 ano para vir corrigir o problema, e nós não podemos, se a gente mexer, né, se a gente mexer, perde totalmente a garantia deles. Se bem que já está perto, nós até achamos bom quando já termina esse prazo, porque nós podemos mandar consertar por conta própria. Então, nós temos, né, tem todo esse, não é só 1 ano, não. São mais de 1 ano, muito mais, acho que são 3 anos. Então, até 3 anos, os laboratórios, a gente não pode mexer, a não ser essa empresa que é responsável por eles. Mas o vereador, doutor Cavalcante, que eu também tenho, né, apreço de conhecer há muitos anos, e também, eu quero dizer assim, quando você diz, assim, Vossa Excelência diz que a gente não pode ter um retrovisor, mas eu me lembro, assim, que de um grande educador, e que eu sempre gostei muito dele, que o professor Naspolini, ele diz muito que a luz do retrovisor é quem ilumina o que vem para frente. Então, assim, a gente que tem que olhar para trás para poder olhar para o futuro. Então, quando a gente coloca essa realidade, eu também não sou de estar olhando para trás, porque a gente tinha muito prejuízo para correr atrás quando nós assumimos aqui em 2009. Mas, nesse momento, eu precisava ter o pé no chão, conhecer a realidade e tudo desses 5 meses que passaram antes da gente, até porque eu ia continuar o que começou. Então, eu precisava sim, preciso sim, ter a realidade, né, e a partir dela é que eu vou montar todo o meu trabalho para vencer esses desafios. Diga lá. Sim, outra coisa também, viu, ô Cavalcante? Com certeza a administração vai começar a fazer a festa, porque as escolas estão começando a funcionar, já estão programando as suas festas, mas a festa da volta dos alunos na escola, a festa do trabalho. Eu já tenho até programado aí, as pessoas já estão chamando, já vou fazer a festa do início do Mais Educação, que é um programa que anima. E cada escola, eu acho que essa de fato é a festa da administração, o marco da gente realmente estar começando os nossos trabalhos.